Sessão Chorumão. Bem-vindos à Sessão Chorumão, onde o filme só tem túnelzão. Bem-vindos à década de 60, o auge da Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a tapa em ver quem era mais poderoso e influente nesse mundo bipolarizado. Neste período, a China tinha recém saído do seu programa do Grande Salto para Frente e que objetivava colocar o país como uma potência mundial, mas terminou no final aprofundando suas crises, colocando o país numa das maiores fomes da história e milhões de mortos. Esses desastres comandados por Mao Tse-tung só serviram para dar munição de antipropaganda contra o comunismo, já que era muito comum nessa época fazer filmes e propagandas anticomunistas para demonstrar os males daquela ideologia. E se já não fosse o suficiente o mundo ter sobrevivido à crise dos mísseis cubanos de 1962, onde a humanidade passou o mais próximo possível de uma guerra nuclear, nos 2 anos posteriores, a China desenvolveu a sua primeira bomba atômica. Some estes fatos com as perseguições anticomunistas muito típicas daquela época e nós temos Batalha Debaixo da Terra, pérola cinematográfica da MGM de 1967, estrelado por Kevin Matthews, o Simba do filme O Simba e a Princesa. E a trama do filme é a seguinte: a trama do filme segue a história de que um cientista está desconfiando que estão cavucando debaixo da terra nos Estados Unidos, provavelmente para fins escusos. Mas obviamente a população não leva muito a sério uma pessoa que fica se agachando no chão e então chama a polícia para que possa levá-lo ao tratamento psiquiátrico. On your way. Damn cops! Come along, Joe. Police brutality! Mulher, se você soubesse o que é brutalidade policial nos tempos de hoje, você não estaria exclamando dessa forma. O cientista é levado para um asilo enquanto acompanhamos o comandante John do escritório naval de investigação. Nome mais genérico? Impossível. Comandante John vai lá averiguar o qual é desse cientista e ele termina falando sobre suas suspeitas de que provavelmente chineses estão escavando debaixo da terra desde a China até a costa dos Estados Unidos, provavelmente para fazer uma espécie de invasão. Comandante John obviamente não está muito crédulo das afirmações desse cientista, então para tentar convencê-lo, mostra um mapa sísmico que ele traçou, onde foi detectado atividades, no caso em San Diego e Oregon. O que é estranho, porque se o cientista pode isoladamente detectar atividades sísmicas não usuais, por que os sismógrafos do país já não detectaram esse negócio e estão investigando o problema? De qualquer forma, John não dá bola para essa situação e vai embora. Enquanto ele está no bar bebendo, uma notícia urgente termina passando. Uma mina de carvão em Oregon termina tendo um desastre, um desabamento que termina matando pessoas. Isso desperta a ideia da afirmação do cientista de que havia atividades sísmicas suspeitas em Oregon. Então, John termina levando mais a sério as suas alegações. Investigando o desastre da mina, ele termina encontrando pedaços de carvões queimados, algo impossível, pois essa parte da mina está abandonada há anos. Lá termina encontrando um túnel escavado de maneira muito peculiar, provavelmente por tecnologia tão avançada que é desconhecida para eles. A pista final que convence ele de que os chineses estão realmente cavando um túnel até o Oregon é que encontram um medalhão chinês, algo irrefutável. Agora que estão prestando mais atenção nos tremores de terra, eles percebem que os tremores estão atingindo um padrão nada natural, como se estivesse seguindo uma direção específica. Nesse caso, é ordenado ao comandante John ir com um pelotão de soldados, investigar o local e destruir a ameaça. Vai ser muito curioso saber como é que os chineses conseguiram fazer um túnel da China até o Oregon, pois a distância entre esses dois lugares são de mais de 10 mil quilômetros.
não tem tecnologia avançada que vá me convencer que essa trama é possível. Explorando os túneis, eles terminam se escondendo de um tanque tão peculiar que parece mais um veículo que encontraria nos jogos de Metal Slug. Finalmente, eles terminam encontrando uma base cheia de chineses e bombas atômicas. Os americanos surpreendem eles e os matam, e terminam desarmando as bombas. Mas o tanque termina ouvindo esse escarcéu todo e volta para tentar eliminá-los. Esse tanque dispara lasers, mata alguns desses soldados, mas no final é destruído com uma barragem de bazucas e granadas. Os soldados se retiram e, enquanto isso, nós conhecemos o antagonista da história, General Shen, o chinês. E vou botar aspas bem grandes em chinês, pois no caso é o ator americano Martin Benson interpretando o chinês. Você deve estar se perguntando por que diabos botaram um americano para interpretar um chinês? Bem, infelizmente na década de 60 e antes disso, havia muita xenofobia contra os povos minoritários, sejam chineses, vietnamitas, negros, indígenas, entre outros. Então era muito comum botar pessoas brancas para interpretar esses papéis minoritários. Então terminamos tendo pérolas como esse. O cara é tão chinês quanto eu se eu puxasse meus olhos com os dedos e ficasse falando xin xun xun xin xun xen. Será que agora você compreende o porquê a thumbnail do vídeo sou eu puxando meus olhos com os dedos? Prosseguindo essa palhaçada, nós conhecemos a base chinesa. Eles têm uma plantação geneticamente modificada para alimentar essa infraestrutura subterrânea, além de terem elevadores super rápidos para conseguirem atravessar esses milhares de quilômetros de túneis. Ele fica sabendo do ataque americano à base e arma uma armadilha. Coloca falsas bombas atômicas para os americanos desarmarem, quando na verdade são apenas bombas convencionais para explodirem quando chegarem perto. Eles conseguem escapar logo antes da explosão. E pelo visto, a explosão é bem michuruca, pois eu não vi ninguém morrer de verdade. Batendo em retirada, os americanos se dão conta de algo. Os chineses utilizavam aquele tanque a laser para cavar os túneis em alta velocidade, além de fazer bem menos ruído que suas escavações convencionais. Então os americanos percebem que graças ao som comum que vem em cima da terra, seja de indústrias, fábricas, maquinarias, eles são incapazes de detectar onde estão todos os túneis dos chineses. Mas como é que eles vão detectar esses túneis se todo o país vai estar fazendo esses barulhos todos independente do que eles querem fazer? Ah, rapazes, não tem problema, o governo tem a solução. Para conseguir detectar onde estão os túneis dos chineses por meio de atividade sísmica, é dada a ordem executiva em parar todos os sons emitidos no país inteiro, sejam indústrias, minas de carvão, transporte público, etc. Eles são ordenados a pararem todas as operações por alguns minutos para que eles possam descobrir onde estão os túneis dos chineses por meio de sismógrafos. Vamos parar toda a economia do país. Todo mundo vai acreditar e aceitar numa boa. Parabéns! Tem sempre um filme ruim que me surpreende nas soluções mais estapafúrdias possíveis. E por incrível que pareça, funciona! Os aeroportos param, as ferrovias também, as minas, inclusive a cidade de Nova York fica em total silêncio enquanto os militares conseguem mapear onde estão os túneis dos chineses em todo o país. Esse filme realmente é a definição da histeria anticomunista. Eles veem comunistas para todos os lados. Com isso, eles conseguem descobrir o plano dos chineses. Eles querem escavar túneis embaixo dos principais pontos industriais, bases militares e silos nucleares dos Estados Unidos para detoná-los com bombas atômicas, assim arrasando completamente o país.
Os americanos traçam seu próprio plano para conseguir impedir essa façanha. Eles replicam a tecnologia do tanque a laser chinês e o utilizam para escavar um túnel onde começa o ponto que diverge os túneis chineses, onde lá pretendem plantar uma bomba atômica própria e assim selar os planos do inimigo. Você deve estar se perguntando por que diabos isso já não começa a Terceira Guerra Mundial, sabendo que os chineses têm intenções nada amigáveis. Bem, eles terminam descobrindo que o vilão na verdade é um general rebelde que plantou uma bomba atômica embaixo de Pequim para manter o governo refém e ele poder executar seus planos estapafúrdios. Os americanos contratam uma espeleóloga para ajudar na missão e escavam um túnel se infiltrando novamente nas cavernas subterrâneas dos chineses. Enquanto isso, o cientista é sequestrado de surpresa pelos chineses e levado para o vilão. Lá, o vilão hipnotiza ele para que siga a ordem subconscientemente de trazer o resto do grupo para um local e emboscá-los. Hipnotismo era um assunto forte nos anos 60. Até filmes de peso utilizavam esse recurso como narrativa principal. Então, balançando esse bagulho na frente dele de maneira totalmente ridícula, ele é hipnotizado e atrai seus amigos para um local acreditando ser onde tem uma base inimiga escondida. Mas na verdade está escondida é a guerrilha que termina emboscando eles e prende geral. Lá o general chinês cumpre o clichê básico que todo vilão dos anos 60 fazia naquela época, que é contar seus planos. No caso, detonar todas as bombas atômicas enterradas embaixo do país em 48 horas. O comandante John é jogado na cela junto com seus amigos e precisa achar uma maneira de escapar. E como o guarda de prisão é tipicamente burro, ele finge que se cortou no acidente e pede para chamar ajuda, mas no final só serve para si mesmo, é estrangulado pela sua burrice e termina dando a chave para que eles possam escapar. O pessoal se esconde, exceto o cientista que não consegue fugir a tempo e é fuzilado pelos chineses. Os americanos surpreendem seus perseguidores com facas e conseguem sobrepujá-los, e terminam roubando seus uniformes, se certificando de usar os óculos de mineração para esconder a etnia não asiática deles. Eles roubam um trem cheio de bombas atômicas, o que termina fazendo o General Shen pessoalmente persegui-los pelos túneis, mas é surpreendido por um desabamento causado por uma granada americana. Os americanos armam as bombas atômicas de maneira que não tenham como desarmar a tempo. E quanto tempo se dão para poderem escapar dali vivos? 10 minutes. 10 minutos? Apenas 10 minutos para conseguir escapar do raio de várias bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo? Apenas o The Flash é capaz de escapar da explosão a tempo. E vale lembrar que os americanos não tiveram contato com os elevadores super rápidos que os chineses construíram. Muito menos o filme mostrou eles entrando em um. Os heróis dão no pé e deixam o trem cheio de bombas atômicas ficarem com os chineses, pois eles sabem que não vão conseguir desarmar a tempo. Os capangas do general percebem isso e deixam ele comendo poeira. Mas isso não impede o general de, no desespero, tentar desarmar as bombas. Infelizmente para ele, a bomba explode na cena mais reutilizada da história de bomba atômica na história do cinema. Eu já devo ter visto essa explosão no mínimo umas 100 vezes em vários filmes diferentes de época. E aliás, os nossos heróis não só conseguem escapar a tempo, como também chegar à superfície e poder testemunhar o cogumelo atômico. Isso que dá misturar paranoia anticomunista com tramas mirabolantes de chineses do Paraguai. Um filme genérico de Guerra Fria que não tem como levar a sério e só dá para zoar se tiver alguém comentando em cima. Pois tirando as cenas que já comentei antes, não tem nada de especial nele. Batalha Debaixo da Terra é apenas um dos vários filmes de temática de Guerra Fria que explora a paranoia anticomunista para tentar faturar os trocados. E minha única motivação de fazer sessão churumão desse filme é a sua premissa, que é tão absurda que não tive como deixar passar.
Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem a Deng Xiaoping, um dos líderes que sucedeu Mao Tse-tung, pois ele realmente tentou restaurar a glória à China, colocando a economia de volta aos eixos. Provavelmente você deve conhecê-lo pela sua participação no jogo Hong Kong 97. Então, eu deixo essa musiquinha como homenagem a ele e até a próxima sessão Chorumão.